Oi pessoas, boa noite, tudo bem? Aqui agora nesse vídeo a gente vai estar corrigindo as questões referentes à semana passada, quando a gente estava discutindo sobre o imperialismo, e aí fica a critério de vocês, assistir a correção primeiro ou assistir às aulas primeiro, enfim. Conta aí com a organização de vocês agora. Vou tentar ser breve, mas também vou tentar responder as perguntas e responder possíveis dúvidas que podem ter surgido, né? Enquanto vocês aí estavam respondendo as questões. E se, portanto, ficar algum questionamento, ficar alguma dúvida, podem estar falando comigo tanto no meu privado do WhatsApp, tanto no meu Gmail, que já está disponibilizado no grupo, tá certo? Começando aqui pela questão 1, a gente vem aqui para o ponto principal da questão, que é ele perguntando acerca das justificativas construídas pelas potências europeias para invadir nações do continente africano e asiático. Nesse período, né, da neocolonização dos séculos 19 e 20, a gente está falando de imperialismo. Essa questão a gente tem como resposta certa a letra B, e eu queria que vocês prestassem atenção em alguns termos que a letra B traz. Então, teorias darwinistas, superioridade cultural, progresso, desenvolvimento social e missão civilizadora. São termos que têm tudo a ver com esse período de neocolonização. Diferentemente da letra A, que vem falando sobre a adoção de regime socialista, a letra C, que fala que os europeus poderiam aprender técnicas industriais com africanos e asiáticos, e a letra D, que até vem certa, né, vem com termos corretos, né? Fardo do homem branco, mas depois afirma que esse fardo do homem branco era uma missão que contribuiria para o desenvolvimento industrial de países africanos e asiáticos, e a gente sabe que não foi bem assim. Então, questão 1, letra B. A questão 2 é um texto, né? Um trecho de Jean-Paul Sartre, e eu vou novamente chamar a atenção para ver termos, né? Palavras-chave que eu sugiro que fazendo, né, com papel impresso, né, quando estiverem fazendo prova, estiverem fazendo os simulados, que grifem, não tenham medo de grifar, a prova é sua, o papel é seu, pode grifar, pode circular, para que você não se esqueça desses termos, principalmente essas questões assim, ó, que vem com trechos de alguma obra, ou de alguém dando opinião acerca de algum acontecimento, como é aqui agora. Então, esse trecho aqui tem termos como homens subjugados, liquidar suas tradições, liquidar, né, aniquilar, apagar, enfim, acabar, embrutecê-los pela fadiga, o medo concluirá o trabalho, se ainda resistem, o medo concluirá o trabalho. A gente vê aqui o termo, né, de uma arma, né, fuzis, degrada-se o caráter, não é mais um homem, desintegrar-lhe a personalidade. E aí, a gente já tem aqui, né, o texto acima expressa a violência colonial como. Então, a gente já tá vendo que está nesse período aí no contexto de uma pessoa ou um grupo invadindo o espaço de outros. Nessa questão, a gente tem a letra A como resposta correta, até porque, assim, um exemplo claro e básico, bastante que dá pra gente enxergar e entender mesmo, é a África. A África que já estava toda organizadinha, grupos étnicos diferentes, cada um com sua língua, com sua organização, com seu modo de viver. Chega um grupo de europeus, homens brancos, na partilha da África, reorganizando ao seu bel prazer, de modo que, por exemplo, eu, que pertencesse aqui a uma comunidade, teria agora que ser vizinha de estar pertencendo ao mesmo território de uma tribo rival à minha. Então, o que isso vai causar? Guerras civis, né? Guerras entre os civis, guerras dentro das cidades, dentro dos territórios de uma cidade, de um estado. Então, além de ter essa questão da morte, gente ferida, gente sequelada, a gente vai ter esses traços psicológicos, essa violência psicológica, vai apagar minha personalidade, vai apagar, né, as minhas tradições, vai apagar o meu ritmo de vida, a minha organização. E é por isso que a letra A fica como a mais correta, né? Essa violência, ela é desestruturadora não apenas de tradições culturais, mas fundamentalmente do próprio sujeito subjugado. Eu não me vejo mais, eu não me encontro mais, eu não sei mais quem eu sou. Partindo para a questão 3
pede para você se referir, né? Pede para você buscar seus conhecimentos acerca da Revolução Industrial. A gente tem a letra B como a resposta correta, maior divisão técnica do trabalho, utilização constante de máquinas e afirmação do capitalismo como modo de produção dominante. Essa última aqui, afirmação do capitalismo, sim, você só precisa analisar, mas é a coisa que a gente pode ir sem medo. Ainda mais se falando, né, de Revolução Industrial. Tem que ver direitinho o contexto, mas é uma coisa que a gente pode ir sem medo. Esses outros dois termos, né, maior divisão, utilização constante de máquinas, eu já atribuo a dois termos que são bastante usados na geografia, que é a DIT, né, Divisão Internacional do Trabalho, e o Fordismo, que é um modo de produção. Modo de produção esse, onde a gente lembra lá das esteiras, né, das linhas de produção, com aquele intuito de desvincular o trabalhador do real sentido de trabalho. Então, lembra daquele ciclo, produzir mais, né, ter uma produção mais rápida para poder produzir mais, para poder vender mais, para poder lucrar mais e parte desse dinheiro voltar para eu investir na minha indústria, nas minhas máquinas, mesmo que eu demita 1, 2 ou 20 funcionários, mas tudo bem, o que importa é o meu lucro. Então, às vezes pessoas que passavam ali anos numa mesma função e nem sabiam qual era o produto final, ali naquela linha, naquela esteira ali de produção. Então, é essa rapidez, essa coisa que a gente vai ter nessa nova divisão do trabalho, que é desse período, né, dessa parte da Revolução Industrial, ligada aí à Belle Époque, né, a tudo correndo muito rápido e os interesses do capitalismo gritando, né? Então, a gente tem aí letra B na questão 3. A questão 4 fala sobre a vinda, né, de um naturalista alemão ao Brasil no início do século XIX. E aí ele se refere ao indígena. Eu vou até aqui chamar a atenção para o rodapé, né? Fala o nome, né? Carl von Martius, Estado do Direito entre os autoctones do Brasil. Esse termo, autoctones, quer significar, vocês podem ter acesso no Google, quem é natural do país ou da região em que habita e descende das raças que ali sempre viveram, que no nosso caso aqui no Brasil são os indígenas, né? Autoctones se refere a isso, a quem é nativo, né? Os primeiros a habitarem. E voltando, eu vou ler aqui, enfim, permanecendo em grau inferior de humanidade, moralmente, ainda na infância, a civilização não altera, nenhum exemplo o excita e nada o impulsiona para o nobre desenvolvimento progressivo. Esse estranho e inexplicável estado do indígena americano, nós estamos na América, né? Até o presente, tem feito fracassar em todas as tentativas para conciliá-lo inteiramente com a Europa vencedora e torná-lo um cidadão satisfeito e feliz. Então, a gente vê o quê? Ele aqui em cima do pedestal, olhando para o índio, né? Vendo o índio como algo inferior, que não conseguiu acompanhar a Europa vencedora. Justamente porque com essa questão do eurocentrismo, a sociedade europeia é a boa, é a que presta, é o padrão que deve ser seguido. E se sua sociedade não é assim, sinto muito, você é insatisfeito e infeliz. Você só vai ser satisfeito e feliz se conseguir se tornar um cidadão né, no modelo europeu, da sociedade europeia. Então, a gente já tem aí. E aí a gente pergunta, né, o que você conclui com base nessa descrição. E nós temos como resposta correta a letra E, onde, né, aponta, né, que essa visão desse naturalista desvaloriza os patrimônios étnicos e culturais das sociedades indígenas e reforçava a missão civilizadora europeia típica do século XIX. E uma outra opção que pode deixar você até em dúvida, assim, pode ser a letra C, quando eles, né, defendiam uma posição progressista para o século XIX de tornar o índio um cidadão satisfeito e feliz. Então, não vamos, né, nos deixar levar pela literalidade, né, dos termos, porque, na verdade, eles não querem fazer e realmente levar, né, felicidade e nem realização aos índios, até porque se eles estavam na sociedade deles com aquela organização, eles já estavam felizes e satisfeitos. Concordam comigo? Essa questão de tornar o indígena um cidadão, né, essa questão dele ter usado os termos satisfeito e feliz é o sinônimo de devemos civilizá-lo. Isso aqui tá errado.
não é, né, literalmente transformar o índio num cidadão satisfeito e feliz. Muito pelo contrário. A partir do momento que uma pessoa que está acostumada com alguma coisa é tirada daquilo bruscamente, com violência, né, com extermínio, é realmente difícil e não é nada nem satisfatório nem feliz. Partindo para a questão 5, essa daqui é bem interessante e, pelo seu enunciado, o aluno pode ficar um pouco perdido. Então, ele vem trazendo um trecho aqui, a história da riqueza do homem, e aí é sobre uma passagem relacionando a Inglaterra à Argentina. E aí você corre assim na história geral e você fala, não tô entendendo o que isso quer dizer. E aí, no enunciado, ele vem falando: a prática indicada pelo historiador americano é típica do processo de monopolização e expansão capitalistas. E entre parênteses, vem falando para você imperialismo. Então, não se preocupe se você não se lembra de ter visto embates ou não ter estudado a relação entre Inglaterra e Argentina, porque não é isso que ele quer saber de fato. Ele quer te levar, usar essa questão, esse trecho como um exemplo para te trazer para o imperialismo do século XIX e do século XX, né? Como ele vem falando, a partir da segunda metade do século XIX. Nesse processo de imperialismo ocorre também, então ele quer que você faça uma relação entre isso aqui, né, a situação lá de cima da Argentina comprando ferrovias e que também, nesse caso, o capital excedente trouxe lucro para os ingleses, né, para a indústria inglesa, e o imperialismo, que é o que justamente engloba o processo de monopolização e expansão capitalista junto, né, correndo aí atrás desse capital excedente. E aí, como opção verdadeira, a gente vai ter a letra A, onde ele afirma, né, que nesse processo ocorre também o aumento pela disputa das áreas coloniais afroasiáticas, ok, que levarão à guerra potências tradicionais, como a Inglaterra, então potências que há muito tempo, né, já viveram seu processo de estabilização, já se tornaram independentes, já passaram por várias revoltas, e novas, como a Alemanha, recém-formada agora, por exemplo, aqui em 1870. Para concluir, vamos falar sobre a questão 6, a questão do Enem, e eu vou me abster de ler todo o trecho e só vou pular para o último trecho aqui, onde ele fala: as novas fábricas e os novos altos fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravização do homem do que o seu poder. É bem emblemático e é bem o que a gente vai precisar para ler as alternativas e fazer uma linha de raciocínio que nos leve à resposta certa. Essa resposta certa é a letra E, onde ele afirma que o nível de exploração dos trabalhadores industriais ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. Quanto mais eu tenho esse avanço, quanto mais eu tenho poder, eu detenho tecnologia em minhas mãos, eu vou ter também o quê? Pessoas que não têm esse poder, pessoas que não me alcançam, pessoas que não têm o mesmo nível de escolaridade que eu. Então, ao mesmo passo que você vê uma sociedade muitas vezes desorganizada, mas com, enfim, tecnologia e com dinheiro, a gente percebe que ao lado de todas essas coisas que poderiam ser utilizadas para o bem, para a educação, para que todo mundo tivesse acesso a tudo, a gente vê por um outro lado muito mais essa questão do homem sendo o lobo do próprio homem. Olha lá da filosofia. A gente vê muito mais essa desigualdade, né,